entre a luta e a formação, mas a formação é um elemento fundamental para a luta, até mesmo para o debate, para a batalha de ideias contra as forças de direita, como nos ensinou o Emicida, contra a burguesia brasileira no ano de 2022. Então, a formação não é um problema nesse processo. Feita a devida acoplagem, a formação é importante para a gente poder disputar corações e mentes no próprio processo de mobilização de ruas e de disputa eleitoral. Nós vamos ter outros episódios de grande relevância na América Latina. Eu queria destacar a eleição colombiana, que também ocorre no ano de 2022 e que ocorre alguns meses antes das eleições brasileiras. A eleição colombiana ela está prevista para abril de 2022. Por que a eleição colombiana é importante? Porque de todos os grandes países da América Latina, o único, em particular da América do Sul, o único que não passou pela experiência de ser dirigido por um governo popular, por um governo progressista, é exatamente a Colômbia. Derrotar o uribismo na Colômbia, o uribismo é a corrente hegemônica na Colômbia há mais de 20 anos, ele se consolidou, o uribismo representa, como um desenho político, algo semelhante ao que representa o bolsonarismo no Brasil, é o setor mais reacionário do capital colombiano, é o vínculo entre a burguesia da terra e das finanças com a narco-burguesia colombiana, é um Estado policial antipopular, antidemocrático e antinacional, que vem buscando combater a ferro e fogo as forças de oposição que se movem contra esse governo. Desde que houve os acordos de paz entre as Farc e o governo colombiano há exatos 5 anos, mais de 1.200 pessoas já foram assassinadas na Colômbia. Isso significa dizer que, mais ou menos, a cada 2 dias, uma Marielle Franco é assassinada na Colômbia. Ou um ex-guerrilheiro ou ex-guerrilheira desmobilizado, ou um líder social, um líder de direitos humanos. A derrota do uribismo na Colômbia e a luta para derrotar o uribismo, e há uma chance real e concreta, com base nas grandes mobilizações sociais que têm ocorrido na Colômbia, há uma chance real e concreta que isso aconteça, também provocará efervescência na América Latina. Essa efervescência pode ser alimentada por resultados ainda em 2021. Lembremos que agora, em novembro, o segundo turno em dezembro, temos a eleição chilena. Nesse momento, a eleição chilena aparentemente está polarizada entre uma candidatura da Aliança Frente Ampla PC, entre outros partidos, a candidatura do Gabriel Boric, contra uma candidatura que aparece em segundo lugar, surpreendentemente, que é a candidatura do Castro, um candidato de extrema-direita, do pinochetismo. Esse, sim, um Bolsonaro chileno piorado, e que aparece, neste momento das pesquisas, como o mais provável representante das forças conservadoras no segundo turno das eleições chilenas. Então, nós vamos ter um ano de 2022 com fortes emoções na América Latina, e nossos olhos também têm que estar postos nisso do ponto de vista da formação. Ou seja, as disputas no Brasil, elas não estão soltas no espaço e no tempo, elas se interligam com as disputas na América Latina, que é a nossa região de atenção prioritária, nossa região de atenção fundamental, e que nós temos que acompanhar os fatos em curso. Temos também que levar em conta que o ano de 2022 terá algumas características em termos internacionais, para além da América Latina, de muita relevância. Primeiro, é evidente que está se aguçando a polarização entre Estados Unidos e China, a partir do acordo que os Estados Unidos fez com o Reino Unido e com a Austrália, chamado Acordo AUKUS, no Pacífico e no Índico, podendo se estender para o próprio Estreito de Taiwan, esse acordo de substituição dos submarinos, de modernização da força naval dos Estados Unidos como um instrumento de pressão
sobre a República Popular da China. Isso é um elemento que agrava e agrava bastante o quadro internacional. Aparentemente, os Estados Unidos, para além da pressão militar, parecem ter tomado a decisão de tentar submeter a China à mesma dinâmica a qual submeteram a antiga União Soviética, ou seja, uma corrida armamentista que eventualmente obrigue a China a despender recursos cada vez maiores com a sua defesa e, com isso, possa vir a enfraquecer sua economia. É uma possibilidade estratégica na qual os Estados Unidos apostam, e é evidente que isso traz um elemento de incandescência na situação política internacional. Segundo, o ano de 2022 é um ano fundamental para saber se algumas tentativas de reorganização do capitalismo, especialmente aquelas conduzidas por Joe Biden, elas efetivamente irão prosperar. O Joe Biden enfrenta problemas políticos sérios, até mesmo no seu próprio partido, para aprovar aspectos importantes do plano Biden. Os republicanos mantêm uma capacidade política relevante no país. Há fatores que mostram que as medidas tomadas por Biden, elas, em parte, estão sofrendo enormes dificuldades econômicas. Isso é demonstrado por vários indicadores da economia americana, entre eles os indicadores inflacionários e os indicadores que já apontam para uma elevação dos juros nos Estados Unidos, o que significa dizer que há uma depreciação dos salários dos trabalhadores americanos, ao contrário do que o plano Biden acenava. E o que isso vai significar em termos da luta política e social dentro dos Estados Unidos? Lembrando sempre que, no final de 2022, há eleições parlamentares parciais nos Estados Unidos, eleições de meio de mandato, e eleições essas que podem resultar em derrota ou vitória do governo Biden. Isso também terá consequências no cenário internacional. Terceiro, nós temos eleições muito importantes na Europa. A mais importante delas é na França. Na França também há um desenho que demonstra a ascensão da extrema-direita. Surpreendentemente, a candidatura de Marine Le Pen, da antiga Frente Nacional, atualmente a tradução... A Assembleia Nacional, atualmente a Assembleia Nacional, mudou o nome do partido da extrema-direita francesa. Marine Le Pen havia conduzido a antiga Frente Nacional para uma posição mais centrista, imaginando que, com isso, ampliaria seu leque eleitoral e estaria em condições de disputar contra o candidato da direita liberal, contra o próprio Macron. E o que nós estamos assistindo na França é uma ascensão espetacular de um candidato ainda mais à direita que o Front National, que nas pesquisas já ultrapassou Marine Le Pen, que é o Zemmour. É um candidato, embora de origem judaica, com um discurso claramente neofascista, um discurso racista profundo contra os imigrantes, e que propõe políticas muito mais gravosas, muito mais violentas do que a própria Marine Le Pen, e, como eu já disse, a suplantou nas pesquisas eleitorais. Como é que isso vai se refletir na situação interna francesa e na situação da Europa? É um fator que também contagiará a conjuntura internacional e a conjuntura brasileira. Então, eu quis levantar esses fatos para indicar que 2022 não tende a ser um ano normal. Não vai ser um ano marcado por estabilidade, não vai ser um ano marcado pela regularidade da vida política. Será um ano de intensas lutas, de intensificação da luta de classe nos principais países do mundo e em termos planetários. Então, a construção da programação da ELAP tem que levar em conta isso. Repito, tanto do ponto de vista prático, para fazer a devida acoplagem entre os cursos, entre o ritmo da luta e o ritmo possível dos cursos, quanto também para conduzirmos o conteúdo dos cursos da ELAP num momento em que a gente já pode imaginar que em 2022 a gente deva ultrapassar o número de 2.000 alunos por ano. A ELAP vem crescendo
cresceu muito durante a pandemia. Em 2021, pelo nosso balanço, nós já devemos fechar 2021 com alguma coisa como 1.800 alunos, e é muito provável que a gente ultrapasse os 2.000, 2.100 alunos em 2022. É um contingente importante, são alunos, a esmagadora maioria desses alunos são militantes sociais, militantes partidários, das mais distintas organizações partidárias e sociais. Então, claro que o papel da ELAP não é orientar militância, muito longe disso, quem faz é partido, não é a ELAP é um espaço de formação política muito plural e quer continuar a ser assim, mas nós temos que fazer com que a nossa programação, que a nossa grade de formação ajude essa militância, resgata o que eu estava falando no início, ajude essa militância a fazer a batalha de ideias, nas suas áreas de atuação, nas suas famílias, nas suas redes sociais e assim por diante. Então, essa é a lógica com a qual a gente vai discutir o planejamento de amanhã. Quer dizer, é um ano, repito, atípico, um ano de intensa mobilização social eleitoral, e nós devemos colocar a formação a serviço dessa luta, colocar a formação para ajudar a militância a lutar melhor, a se organizar melhor, a ampliar o seu repertório de formação ideológica, política, histórica e cultural. Muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores. Nós já estamos no YouTube e está aberta a palavra para quem quiser contribuir no debate sobre conjuntura com o espírito que foi explicado aqui. Quem desejar falar pode se inscrever pelo chat ou pela mãozinha, como quiserem. Um de cada vez, por favor. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Não havendo inscritos, a gente declarará encerrada a sessão a qualquer momento. Eu vou falar. Tem mais alguém inscrito? Não, é você. Isso. Então, por favor, então, tá bom. Se apresenta, em seguida eu falo. Eu sou psicóloga, sou de São Paulo, sou militante do Partido dos Trabalhadores. Estava pensando naquilo que o Breno falou, e eu acho que tem... Eu vou falar um pouco como aluna, né, na verdade, do que eu gostaria, do que eu acho que faz falta, né, não que não tenha tido, mas que a gente possa se aprofundar. Uma questão, eu acho que a gente poderia ter mais cursos ainda esse ano, o ano que vem, perdão, de economia. Então, acho que uma questão que faz falta muitas vezes na discussão da militância é realmente conhecer economia e conseguir debater e conseguir falar, por exemplo, sobre indicadores e falar sobre como a gente pode melhorar determinado ponto, ou reduzir a inflação, ou que caminho seguir, etc. Então, acho que esse é um ponto importante e é um ponto que a gente tem que discutir, porque senão a gente vai ficar voltando, né, naquele assunto de Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, mas a gente precisa concretizar o que está acontecendo com o país agora e quais são os caminhos. Um outro é a guerra cultural, então eu acho que essa é uma discussão, até o conceito disso, né, se é esse o melhor conceito, se não, e como a gente transitar nisso. Acho que tem uma questão de compreender melhor também toda essa estrutura neopentecostal e essa questão toda ligada a Israel. Eu acho que isso é interessante também da gente continuar vendo e compreendendo, principalmente no trabalho de base, e vendo todas as nuances, as 1000 nuances que tem nisso, e as 1000 possibilidades também, e o trabalho precarizado. Eu acho que o caminho, lógico, eu estou falando um pouco de São Paulo, assim, né? Então, o que eu vejo hoje de movimento também, que é bacana, são os movimentos de moradia, mas também os movimentos como, por exemplo, do Galo, da Revolução Periférica e dos movimentos de entregadores. Então, são atores importantes para a gente dialogar e para isso a gente precisa conhecer melhor. Eu penso que a escola ela tem um caráter bem acadêmico, né? Ela tem um jeito bem acadêmico. Eu acho que essa é uma coisa boa, na verdade, né? De trazer professores e tal. Mas eu acho que mesclar isso com eventuais lideranças, falando do seu ponto de vista,
em um determinado tema, né, dentro de um curso, como vocês sempre chamam várias pessoas para falar, então, eventualmente, ter alguém que não seja um professor, doutor, não para mudar o caráter da escola, mas eu acho que vale essa irrigada aí de outras formas de comunicação e de compreensão da realidade. É isso. Não sei se eu ajudei alguma coisa, mas pelo menos eu destravei as outras pessoas para falar. Não, obrigado pelas duas coisas. Eu tomei nota de tudo aqui. Amanhã, quando a gente for fazer a discussão, a gente vai resgatar esses pontos. A próxima é a Patrícia Porto da Silva. Pode falar, Patrícia. Boa noite. Sou Patrícia, tenho Patrícia Porto da Silva, tenho feito vários cursos na ELAP, sou da área da educação, sou professora aposentada, então isso rapidamente a título de apresentação. Eu concordo com o que a colega que me antecedeu e gostaria só de acrescentar uma coisa, quando ela fala da economia, que eu acho realmente muito importante a gente ter um debate, uma discussão maior sobre questões econômicas, porque eu acho que é o cerne assim, das preocupações e uma argumentação que, nesse cenário aí de campanha, a gente precisa estar mais abalizado, né? Eu gostaria de destacar a questão do desemprego. Eu acho que a gente precisa aprofundar melhor essa questão do desemprego, porque há muitas controvérsias e há muitas premissas que precisam ser esclarecidas melhor, né? Inclusive em relação a desempregos assim, de massas mesmo, de categorias que estão ficando desempregadas em relação à substituição dessa mão de obra por automação. É uma questão que eu acho que faz jus a políticas públicas. Quer dizer, eu acho que a gente já tem um desemprego muito grande e tendendo a crescer e, inclusive, tendendo a causar outros problemas. Eu acho que essa questão do desemprego, que o desemprego é, ao mesmo tempo, causa e consequência, né? Ele é consequência, mas ele também é causa. Seria um bom tema para a gente, se possível, estudar. É isso, tá? Minha proposta é essa. Ok, Patrícia, muito obrigado. Também tomamos nota. O Alessandro já tinha esclarecido no início que ele está com... Ele escreveu aqui no chat, eu vou ler, para que quem não estiver acompanhando no chat possa ler, saber também. Em seguida, eu passo a palavra para o Valério, que se inscreveu. O Alessandro fez algumas observações aqui no chat, dizendo o seguinte, e pedindo que as aulas sejam também sempre online, para facilitar o acesso para quem não é de São Paulo. Sugere um curso sobre historiografia marxista inglesa e faz um comentário sobre a necessidade de enviar os diplomas por e-mail. O Emílio já respondeu a isso no chat também. Bom, a palavra com o Valério Arcari. Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. 3 notas breves, um pouco para a gente pensar os cenários, né, do ano que vem e as tarefas da escola. Bom, a primeira nota, eu estou entre aqueles que estamos convencidos que o ano 2022 vai ser provavelmente o ano mais importante, mais perigoso das nossas vidas, digamos. E como eu sou um dos veteranos aqui, então já levo muitos anos, várias décadas nas costas, eu levo a sério esta caracterização, ou seja, o que vai estar em disputa é muito mais do que um processo eleitoral, é em grande medida o nosso destino por todo o intervalo histórico, ou seja,
processo eleitoral está totalmente indefinido, se enganam aqueles que estão hipnotizados pelas últimas pesquisas de opinião, a disputa está em aberto, é tudo dramaticamente incerto e, portanto, nós devemos utilizar o velho critério de Lenin, que significa nos preparamos para as piores hipóteses. Levamos a sério a luta contra os inimigos, nos preparamos para piores hipóteses, significa que a reeleição de Bolsonaro, o perigo da reeleição de Bolsonaro, ela é uma ameaça dramática, porque, muito provavelmente, uma reeleição de Bolsonaro terá o impacto de uma derrota histórica, o que não aconteceu em 2018. Os últimos 5 anos foram muito duros. É a mais longa situação reacionária desde o fim da ditadura, ainda que, ao longo do último semestre, com uma certa tendência de alguma inflexão dentro dela. Mas, por enquanto, se mantemos uma situação, continuamos numa situação defensiva, como podemos, evidentemente, concluir a partir do impasse da campanha do Fora Bolsonaro. E portanto, a batalha decisiva será do próximo ano. Então, esta é a primeira observação. A segunda, numa situação como essa, muito provavelmente nós teremos uma disposição para ação política, uma curiosidade pela esquerda mais elevada. Em grande medida, o ano de 2021 foi marcado profundamente pela segunda onda da pandemia. O Brasil vivemos um cenário durante alguns meses de uma verdadeira hecatombe humanitária, um cataclismo. E isso produziu imensas transformações, mas um dos elementos dele, dessa conjuntura que nós vivemos em 2021 no contexto da pandemia, é que a ação política ficou muito limitada por reuniões virtuais e algumas corajosas manifestações que, a partir do 13, depois do 29 de maio, com muito cuidado, nós tentamos impulsionar. 2022, tudo sugere que estaremos num contexto sanitário diferente. Isto tem impacto, e associado à primeira observação que eu fiz, que é a gravidade da disputa política, eu creio que vai existir na juventude, nos setores mais avançados da classe trabalhadora, uma maior disposição para a militância. E a formação é uma das atividades da militância. Então, eu creio que a escola deve trabalhar, a minha segunda nota, é com um cenário de uma demanda maior por cursos, uma audiência mais elevada, e, portanto, devemos manter as possibilidades abertas pelos recursos virtuais, né? As reuniões em sala Zoom, e fazer uma divulgação mais ampla dos cursos, para tentar atrair uma plateia, uma audiência, um número de inscrições mais elevado. Bom, a terceira e última observação, muito breve, é que eu creio que seria positivo se nós fizéssemos atividades, digamos, incorporássemos cursos que ajudem as pessoas a fazer o que elas vão querer fazer o ano que vem, que é organizar outras pessoas. Então, em geral, a esquerda faz cursos sobre história da Revolução, introdução à economia, introdução à teoria política, e nós não entramos num tema que é a construção dos instrumentos de luta. Como organizamos pessoas? Como é que se organiza uma reunião, por exemplo? Um curso sobre como se organiza uma reunião. Qual é o objetivo da reunião,
como se elabora uma pauta de uma reunião, como se prepara uma reunião, como se resolvem conflitos numa reunião, como se deve discutir, quais são as regras do bom discutir, como se preserva o direito a se expressar diferenças e, ao mesmo tempo, preservar a confiança. Então, eu tinha esta sugestão, Breno, Walter, de nós pensarmos em cursos, digamos, de introdução à teoria da organização. O que é um militante, o que é um quadro, como funciona uma reunião, como se junta dinheiro, como se faz coleta de fundos, como se conversa com os simpatizantes, como construir um diálogo. Tudo isso é uma arte que se aprende, mas, em geral, nós aprendemos empiricamente. E, no entanto, há um conhecimento acumulado sobre organização. Era só isto, câmbio, uma satisfação vê-los e estar com vocês hoje aqui. Obrigado, Valério, também tomamos nota. Próximo é o Esmeraldo, em seguida a Patrícia. Boa noite, amigos. Vocês conseguem me escutar? Perfeitamente. Bem, eu sou Esmeraldo Cruz, eu sou advogado público aqui em Pernambuco, sou filiado ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e faço trabalhos sociais. Eu gostaria de fazer um adendo na fala do companheiro que tocou no assunto China. Tem um autor de um livro chamado Kichori Mahbubani. Ele fala que os Estados Unidos querem jogar realmente a China para um conflito armado, para que a China comece a investir em armamento e consequentemente, tomar o mesmo rumo da União Soviética. Mas o Kichori Mahbubani, ele fala o seguinte, que a China não joga xadrez com os Estados Unidos. Os Estados Unidos jogam xadrez sozinho. O jogo da China é um jogo chamado Caixin, é um jogo chinês com regras totalmente diferentes. Então, seria uma ilusão pensar que a China tomaria esse caminho, que ela não vai tomar. Outra questão que eu gostaria de levantar é em relação ao cenário de 2022. Devemos observar não só o cenário eletivo da eleição, devemos observar o cenário pós-eleição. Podemos usar como exemplo a Bolívia, com Fernando Camacho. Fernando Camacho se lança como candidato a presidente. Camacho, que é da linha de Bolsonaro, seguidor de Steve Bannon, patrocinador do Comitê Cívico de Santa Cruz, que o Comitê Cívico de Santa Cruz é um governo paralelo, eles se autoproclamam como governo moral da Bolívia. Se vocês observarem nos ofícios do Comitê Cívico, eles colocam governo moral. Então, Camacho perde a eleição. E o que ele faz? Começa a sabotar, começa a querer governar através de comitês cívicos. Pode ser um caminho a ser tomado pelo bolsonarismo. Se o bolsonarismo perde a eleição, ele pode muito bem procurar o mesmo caminho de Fernando Camacho, tentando inviabilizar um governo novo, provavelmente um governo de esquerda. O cenário é muito indefinido no Brasil, mas provavelmente será um governo de esquerda. Então, observar a questão da Bolívia, estudar os fatos bolivianos, porque são correlacionados com o Brasil. Inclusive, o Fernando Camacho ele é também ligado ao pessoal pentecostal, ao pessoal da Igreja Universal. A Igreja Universal é muito forte na Bolívia. Ela se chama na Bolívia Pare de Sofrer. Ou seja, eles estão enraizados na Bolívia. E o Fernando Camacho pode ser o exemplo a ser seguido por Bolsonaro. Então, será que o Supremo Tribunal Federal iria aceitar um comitê cívico paralelo capitaneado por Bolsonaro?
não seria interessante, desde já, a esquerda providenciar uma maneira de inviabilizar Bolsonaro, mesmo em atividades fora do âmbito político? Porque o bolsonarismo certamente não vai acabar. O exemplo da Bolívia, do pós-golpe militar, que o Fernando Camacho ele é filho do golpe militar. Fernando Camacho ele é herdeiro do ex-presidente Hugo Benzer. Hugo Benzer, o mesmo que fez a parceria com Fernando Henrique Cardoso para a criação do gasoduto Gasbol. O Benzer, falido politicamente, com apoio dos Estados Unidos e financiamento do Brasil, criou o Gasbol, uma solução mágica para a manutenção do militarismo na Bolívia. Então, será importante, na minha opinião, observar a questão boliviana como espelho para antever os movimentos bolsonaristas. No mais, obrigado, e foi um prazer ter recebido o convite da escola. Boa noite a todos. Obrigado, Esmeraldo. A gente tomou nota também. No chat, a nossa companheira Ana Bonilha fez o seguinte comentário: o curso sobre as Forças Armadas foi muito bom. Uma sugestão pontual é um curso sobre as polícias, modelos diferentes e a história das nossas. Temos 3 pessoas aqui já inscritas: a Patrícia, primeiro, o Walter Queiroz, em segundo, e a Elisângela, em terceiro. Patrícia, contigo. Tá. Só quero explicar que quem vai falar é o Antônio Francisco da Silva, que está aqui assistindo. Nós estamos assistindo os dois juntos, e eu não consegui separar essas duas inscrições, embora a gente tenha se inscrito. Tá? O Antônio vai falar. Alô, serei breve, Antônio Francisco. Sim. Só um minuto, Antônio. Eu acho que vocês estão próximos um do outro, com 2 equipamentos com som aberto. Um tem que fechar, porque está dando microfonia. Afastamos agora. Pode ir? Tá ok. Então, vamos lá. Eu queria ser breve o possível, porque uma preocupação minha é o que o sistema eleitoral brasileiro. O que vem acontecendo? Basta, com as proporcionais, nós temos visto que basta um artista, uma pessoa conhecida, um famoso, melhor dizendo, ser eleito deputado ou vereador a nível municipal, ou deputado a nível estadual na Assembleia Legislativa, ou a nível federal, na Câmara Federal, arrasta atrás de si um monte de forasteiro como ele. Então, eu acho que as proporcionais trazem esse prejuízo. Então, acho que um ponto que vocês poderiam discutir é a adoção do voto em lista, porque há um preconceito muito grande em achar que o voto em lista está caçando o voto do eleitor, quando a gente sabe que, quando se constitui as nominatas partidárias, nem sempre segue um critério democrático. É o caciquismo definindo nominato partidários, que poderia também ser objeto de de condições legislativas, legais da Justiça Eleitoral. Então, eu gostaria que vocês discutissem, considerassem no programa de vocês, o sistema eleitoral Brasil, o que até agora dá essas distorções de partidos totalmente desconhecidos, como o PSL, votar, pega um concentrador de votos e ratear para pessoas totalmente desconhecidas, redutos, formando essa desigualdade, essa coisa do fisiologismo que está reinando na política brasileira. Então, em suma, um item para discutir o sistema eleitoral, inclusive com a perspectiva de uma reforma política nesse sentido. Ok? Obrigado. Obrigado. O próximo é o Walter Queiroz. Depois eu vou ler uma mensagem que foi posta também no chat pelo Rafael. Walter, é você. Oi. Não, é só seguindo um pouco na linha do
do Valério e do companheiro que colocou aqui no chat, Rafael, pensar em alguns cursos mais básicos, talvez alguns cursos assíncronos, para que a gente possa, talvez, não querendo ocupar a tarefa do partido, mas fazer um serviço que a gente precisa fazer, que é de um serviço de base, mas bem de base mesmo, que é fazer essa reconexão, sabe? É ensinar quem está chegando como funciona a vida partidária. A gente tem feito isso, mas tem feito isso de 1 a 1. Eu acho que talvez a gente criar alguns cursos, alguns mini cursos assíncronos para a gente poder exibir isso para os nossos filiados que a gente acaba alcançando, a gente consegue dinamizar esse processo. Talvez. Eu sei que é diferente essa questão do curso assíncrono, mas é uma sugestão que talvez seja uma possibilidade. Por enquanto, só essa. Ok, obrigado, Walter. Eu vou ler aqui, antes de passar a palavra para a próxima, que é a Elisângela, primeiro um comentário do Rafael. Ele disse: eu vou escrever também por problemas técnicos, sou professor de História do Ensino Básico. Dentro dessa perspectiva de ano eleitoral em 2022 e da formação da militância, eu gostaria de ver um curso sobre políticas, programas, sistemas, etc., educacionais da tradição marxista, anarquista, libertadora, incluindo aí os sistemas públicos de educação de países socialistas de hoje e de ontem. De resto, agradeço e parabenizo ao pessoal da ELAP pelo trabalho. E a Rita Camacho também acabou de escrever aqui o seguinte: acho ótimo que as aulas sejam online, até porque é muito interessante poder escutar professores e alunos de outros lugares do país ou do mundo. Bom, eu vou passar a palavra para a Elisângela, depois eu leio os outros comentários que entraram aqui no chat. Elisângela, é contigo. Bom, boa noite a todas e todos. Eu represento o Sind Saúde Paraná, né? Sou diretora de formação sindical do Sind Saúde Paraná, e nós temos interesse em cursos com temas sobre um curso sobre oratória, sobre questão racial, sobre controle social, análise de sociedade. São assim, alguns cursos de temas que a gente tem interesse. Muito obrigada. Teu microfone está desligado, Walter. Perdão. Vou de novo aqui. Eu estou aqui. Vamos lá. Vou reler, porque eu não sei se estava fechado quando eu li o comentário que foi posto no chat, dizendo que na esteira da edição deste mês do Le Monde Brasil, sugeriria um curso sobre a importante necessidade de democratização dos meios de comunicação no Brasil. No mais, os cursos estão excelentes e que retornem em breve os cursos de leitura de O Capital e outras obras de Marx e Engels. Bom, não tem mais ninguém inscrito. Eu pergunto se alguém mais dos que estão aqui na sala quer fazer o uso da palavra. Christian Tadeu, pode falar. Bom, boa noite a todas e todos. Agradeço o convite. Eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo e trabalho em Barretos. Também atuo como militante e coordenador de base do Sinasef, que é o Sindicato dos Servidores Federais, sobretudo dos institutos federais. Né? Tem outras instituições também, mas sobretudo dos institutos. Bom, eu tenho 3 comentários rápidos a fazer. Um diz respeito à América Latina, né? Com base no que o Breno colocou. Eu acho fundamental a gente proporcionar cursos que
promovam uma interação com lideranças de partidos, sindicatos e movimentos sociais da América Latina. Eu estive no Chile no início de 2020, ainda tinham a efervescência do estalido lá, mas já não na mesma intensidade, participei de algumas assembleias que eles organizaram lá. À época, eu cheguei a comentar sobre a questão de uma possível ascensão da extrema-direita, e, via de regra, a esquerda achava isso impossível. E hoje a gente vê que isso está se configurando lá, então eu acredito que seria interessante um curso especialmente com um foco também nos estudantes, né, da ELAP. Claro que não seria restritivo, porque eu acho que tem a questão da língua, né, pode pesar um pouco, mas eu acho que para esse curso especificamente seria interessante a própria ELAP fazer uma busca por dirigentes, militantes de partidos, sindicatos e movimentos. Não só, evidentemente, do Chile, mas também da Colômbia, da Bolívia, da Venezuela. Eu acho que seria importante isso. No que diz respeito às questões de 2022, eu tenho um acordo com o comentário aí de todos os colegas. Vai ser um ano muito duro, né? Um ano muito difícil, 2022. Então, eu acredito que, entre outras coisas, seria interessante a gente fazer um curso com as possibilidades estratégicas do país, especialmente pensando num programa que sirva de base, né, para os movimentos sociais. A gente sabe que essa discussão está em curso, mas eu acho que seria interessante estender essa discussão via um curso da ELAP, tratando tanto das questões das possibilidades do setor produtivo nacional, né, e a relação e as imbricações que isso tem com o capital financeiro e com o agronegócio. Acho que seria interessante explorar isso, acoplado ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia. E aí eu acho que os institutos federais, eles foram pensados nessa linha, mas isso não foi efetivamente articulado. Eu acho que é importantíssimo a gente pensar o papel dos institutos federais, mas não só, da própria universidade e das possibilidades que nós temos de desenvolvimento ou de uma reconstrução, na verdade, do setor produtivo nacional, mas também dialogando com os movimentos ambientais, porque nós sabemos que há muitas polêmicas em torno disso, especialmente das possibilidades de desenvolvimentismo ou não. Então, acho que essas discussões sobre quais seriam os setores estratégicos do país e como que se articula isso, pensando a educação, a pesquisa, os movimentos sociais ambientais, eu acho que seria interessante colocar pessoas que têm conhecimento aprofundado sobre isso. E em relação aos cursos de organização, tem um acordo, acho que são interessantes, e colocaria até essa possibilidade de diálogo com as questões de autodefesa, porque a gente precisa imaginar um cenário o ano que vem que talvez envolva também isso, né? Como que a gente organiza a militância nas ruas e como que eventualmente alguns territórios, eu estou num território bem complicado, né? Uma base bolsonarista importantíssima, que é Rio Preto, São José do Rio Preto, enfim, e a gente desenvolve já atividades aqui, mas tem militantes, né, experientes aqui, só que no Noroeste, como um todo, eu imagino que isso em escala nacional, isso precisa de aprimoramento. Então, eu acredito que seria interessante também, nesse curso de introdução à organização, pensar a autodefesa dos militantes. E agradeço bastante o convite. Obrigado, Christian. Durante a fala do Christian, foi colocado no chat que Antônio Francisco e Patrícia Porto da Silva são do Rio de Janeiro, foi destacado isso. Também foi destacado que seria interessante ter mais cursos sobre a questão religiosa, em especial o aumento de seguidores das igrejas pentecostais. Tivemos um curso interessante há poucos meses a respeito, mas acho que podemos ter evangélicos do nosso campo falando desse fenômeno. E também foi colocado um elogio aqui ao curso sobre a história do comunismo no Brasil. Muito bem, a próxima pessoa a falar é a Isabelle. Isabelle, é contigo. Boa noite.
Vocês me escutam? Bom, beleza, obrigada. Eu sou Isabelle, sou daqui da Bahia, né? Moro em Jequié. E ouvindo essa discussão inicial aí que o Breno fez a respeito, né, do ano que vem, das eleições e polarização, eu me remeti às últimas eleições presidenciais, e eu sou professora, e eu percebi isso na universidade, assim, a juventude, né? Eu moro numa região que tem crescido muito o número de evangélicos, discursos conservadores e situações tensas, inclusive, né, em sala de aula. Então, assim, eu não consegui desenhar uma proposta aqui mais sistematizada, mas eu queria propor com alguma coisa no sentido de discutirmos essas questões, né, fazendo pontes aí com a educação, considerando, inclusive, o fato de que, nas últimas eleições, por exemplo, houve todo aquele movimento, né, de escola sem partido, né? Então, assim, como é que a gente pode pensar um curso, uma proposta que possa debater com os educadores, debater com os professores essas questões, no sentido de fortalecer, inclusive, essa atuação em sala de aula, entendeu? É isso aí. Muito obrigada. Ok, Isabelle, obrigado. Chamar a atenção que o Walter Queiroz escreveu aqui: saudações, companheira de Jequié, cidade onde nasceu, vem o ramo familiar do meu pai, onde nasceu meu avô e bisavô. A ELAP também é... é ótimo. Pois é, a ELAP online chegou em muitos lugares. Eu sou de Salvador, mas já estou aqui há 22 anos já. Maravilha. Tem mais um comentário aqui da Patrícia sobre a questão do curso de História do Brasil e História do Comunismo, mas inscrito não tem nenhum companheiro, nenhuma companheira. Eu pergunto se mais alguém quer falar, porque a gente, não havendo, a gente quer depois pedir ao Emílio que reapresente os dados que ele apresentou ontem para nós, para todo mundo ter essa informação. Então, vou fazer aqui... Posso fazer só uma complementação? Essa ideia do curso online, eu sou favorável também. Eu sei que isso é uma discussão de vocês depois, amanhã, mas eu sou favorável a continue. Eu sei que o híbrido é muito difícil, não sei se seria o melhor caminho, mas pelo menos manter alguns cursos online, esses da noite, por exemplo, para que a gente possa atingir mais gente. E uma sugestão é que eu acho que o ano que vem o tempo das coisas vai ser muito rápido, né? A gente vai ter muita coisa acontecendo. Então, que os cursos para o ano que vem, eles fossem mais curtos, né? Na verdade, assim, hoje em dia tem cursos longos e curtos, mas que o ano que vem se priorizasse os cursos mais curtos, porque eu acho que a dinâmica do ano vai ser uma dinâmica, assim, meio intempestiva, né? Então, não sei se coisas a longo prazo são boas. É isso. Ok, maravilha. Tomando nota também. Eu vou, então, se não tem mais ninguém inscrito, eu vou pedir ao Emílio que faça a apresentação dos dados. Ao término da apresentação, se mais alguém quiser falar, a gente passa a palavra, em seguida a gente encerra. O Christian anotou aqui também que um curso de História da Arte militante engajada seria importante também. Bom, eu vou passar, então, para o Emílio fazer a apresentação dos dados, depois a gente vê se mais alguém quer falar. Emílio, é contigo. Bom, pessoal, boa noite. É um resumo rápido sobre as atividades da ELAP, que ela começou atividades em 2018. Né? Em 2018 e 2019, basicamente foram presenciais. Em 2020 e 2021, que houve em 2020 uma transição, os cursos de 2020 foram cancelados, eram presenciais, a gente começou a fazer essa transição do presencial para virtual. Em 2021, basicamente, só virtual, presencial. Então, são números globais, sem muita. Aqui em 2018, a primeira coluna, vocês vão ver sempre o total de alunos. Aqui, geralmente, a parceria.
Bahia, Fórum Social Mundial, que a gente fez 3 cursos com 85 alunos. O Sindicato de Diadema, Sindicato dos Servidores Municipais, foi um curso. E a ELAB fez 6 cursos com 135 alunos. 266 no total. Em 2019, já tivemos 2 cursos com o Símbolo Rio de Janeiro, 43 alunos, 32 alunos do curso de IPP do Paraná, um curso, 20 alunos do curso do Sintério Dourado, que é servidores municipais. Fala mais alto, estou dizendo que está falhando alto. Por fim, a ELAB, 278 alunos com 17 cursos. Total de alunos em 2019, 373, tá certo? Vamos lá. 2020 já começa a dar um pulo, ok? Nós fizemos 4 cursos com a Caixa de Ferramentas e deu 463 alunos. Um curso com a Caixa de Ferramentas, Centro Cultural Esperança Vermelha, com 283 alunos, que foi sobre educação soviética, educação da Revolução, pedagogia soviética. E com a ELAB fizemos 10 cursos com 627 alunos, totalizando 1.373 alunos. Bom, aqui, pessoal, eu só vou ler rapidamente, senão a gente não acaba, tá certo? Porque são muitos cursos esse ano. Né? Esse eu organizei pelo número de matriculados. Ok? Então, essa coluna aqui, que é Meta-análise de conjuntura, 144 alunos. O SUS, Sistema Único de Saúde, 139. Questão militar no Brasil, 101 alunos. Estado, política e classe social no Brasil, 20 anos da publicação da República do Capital, textos sociais, com 92 alunos. História da África, colonialismo, descolonização, neocolonialismo, socialismo, neoliberalismo, com 92 alunos. O professor Belucci, que está presente aqui na sala. Processo Constituinte da América Latina, com 90 alunos. Educação em Disputa, Escola Pública em Risco, um curso ainda em andamento em parceria com o Sindema, o Sindicato de Servidores Municipais de Diadema. Passado, Presente e Futuro do PT, 77 alunos. Guerras Híbridas, em parceria. Quem promoveu foi lá do Rio, em parceria com o Simpro Rio de Janeiro, CEP Rio de Janeiro e o MST. Simpro e CEP são sindicatos de docentes. Malchu e Dengue, Vida e Obra, com 70 alunos. Esquerda, Frentes, no Brasil e no mundo, e eu não consigo ler. Parece que me foge aqui. Bom, outro curso sobre o PT, História e Desafio dos Partidos Trabalhadores, 65 alunos. Leitura dividida de Capital, volume 2, por volta do Comar. São 57 matriculados. Está previsto o volume 3 para o ano que vem. O bolsonarismo das novas formas de posição política. 56 alunos. Masculinidade, diálogos contemporâneos sobre homens, masculinidades, raças, classes, sexualidade, em parceria com o ELAP, Rio de Janeiro, né? Em parceria, no caso, o ELAP, Rio de Janeiro, que promoveu, com o Simpro Rio, com o CEP Rio, com o MST. História do Brasil, das lutas do povo brasileiro, parte 1 até 1889, 54 alunos, é o curso de andamento. E o Alberto Chinas, da Universidade do século XXI, com 48 alunos. Bom, fazendo o fim aqui, 150 anos da Comuna de Paris, 47 alunos. 100 anos de comunismo no Brasil, um curso em andamento, 45 alunos. Brasil 2021, História, os desafios da saúde e do sindicalismo, 45 alunos, feito com parceria com o Sindicato de Saúde do Paraná. História da luta pelo socialismo no Brasil e no mundo, 44 alunos. Nova política econômica, 100 anos depois, 41 alunos. Religião e política no Brasil, 41 alunos, foi promovido pela Rio, por Simpro, CEP e o MST. E diversidade, desigualdade e diversidade na luta pelo socialismo, com 37 alunos. Isso totaliza 24 cursos, com 186 aulas, quase 400 horas, e 1.660 matriculados. Okay?
Desde o início de 2018 até o momento, temos 70 cursos e tivemos 3.672 matriculados. Um número expressivo. Bom, para pegar um pouco o perfil do público da LAP, nós aí apelamos por YouTube. Okay? Nós temos um canal hoje com mais de 7 mil inscritos, tivemos em 2021 88 mil visualizações, 473 visualizações por aula, ou seja, se eu pegar o número de aulas e dividir pelo número de visualizações, mais ou menos 400 pessoas por aula. E o tempo de visualização, ou seja, quanto tempo as pessoas que entram, na verdade, isso é o mínimo, uma média mínima, 20 minutos. Ou seja, nem todo mundo fica 2 horas, mas não é uma média tão baixa assim com relação a outros vídeos. E visualizações por gênero e idade. Tem um problema, o público feminino ainda está com 32,8%, esse número não se alterou muito desde o começo da LAP, e o masculino com 67%. E também na faixa etária por gênero, de 18 a 24 anos, só não chega a 1%. 25 a 34, 23%. 35 a 44 é a maior faixa, 35 a 44, 30%. 45 a 54 é uma queda para 14%. 55 a 64, 26%. E maior de 64, 4%. Maior de 18 a 24. Por fim, pessoal, só para levar uma outra atividade, fizeram alguns comentários aqui, nem sei se todo mundo conhece, mas nós tivemos a publicação de um livro esse ano, em parceria com a Caixa de Ferramentas do Centro Cultural de Esperança Vermelha, que é Educação da Revolução, a Pedagogia Socialista Soviética, que foi escrita a várias mãos, como dá para ver aqui, que foi um pouco o curso que houve, o maior curso que a LAP já realizou até hoje, com mais de 250 pessoas. E, bom, basicamente é isso, eu agradeço a paciência de todos. Maravilha, muito obrigado, Emílio. Essa apresentação pode ser enviada depois, a gente vai disponibilizar para todo mundo. A Isabelle está perguntando se o curso de História terá continuidade em 2022. Nossa intenção, minha e do Emílio, que nós vamos apresentar amanhã na reunião, é que sim, que a gente dê continuidade ao curso pegando o período do século XX. Bom, eu pergunto se alguém deseja falar ainda antes da gente encerrar. São 8h10, está dentro do prazo que a gente se propôs. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2, dou-lhe 3. Bom, ninguém pediu para falar. O Alessandro fez uma observação aqui, cursos aos sábados. A Ana Tereza Bonilha pediu o recorte pela formação. A gente está levantando outros dados. A gente não conseguiu preparar para a reunião, mas estamos levantando outros dados. A gente tem já alguns e a gente pode depois socializar. Bom, então, aqui fica primeiro um agradecimento a quem pôde participar no dia de hoje. Tá certo? A ideia nossa era exatamente essa. Eu não sei, não falei com o Emílio, mas para mim foi bastante útil. Várias coisas que apareceram aqui a gente não tinha levado em consideração na proposta que a gente vai apresentar amanhã. Então, amanhã de manhã vai ter o dever aí de incorporar essas sugestões na proposta. A gente amanhã vai trabalhar a partir das 14h com os professores e, evidentemente, a gente vai fazer uma proposta cujo foco é o ano inteiro, mas concentrado nos primeiros 4 meses. A gente quer sair amanhã com as datas dos primeiros cursos. E isso dá também para a gente flexibilidade para depois enviar para vocês a proposta e fazer correções, tanto no primeiro quadrimestre quanto no restante do ano. Então, eu vou pedir a vocês também que fiquem alertas aí nos próximos dias, no zap de vocês, que a gente vai mandar a proposta que vai ser debatida amanhã, vamos mandar a proposta que resultar de amanhã, para a gente ir fazendo correções. A gente tem bastante flexibilidade para isso, inclusive por conta desse modo híbrido. Então, acho que é isso. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, senão eu agradeço em nome do Emílio, do Breno, em meu nome, em nome do Belucci, da Ioli, de todos que são
professores e são do grupo coordenador aqui, a presença de vocês. E, não havendo mais nada, a gente declara encerrada esta reunião com um belo Fora Bolsonaro, que não pode faltar em nenhuma atividade nossa, certo? Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Fora Bolsonaro, e a gente entra em contato com vocês em seguida. Um abraço. Boa noite. Vou encerrando por aqui. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Boa noite a todos e todas. Fora Bolsonaro. Fora Mourão. Bolsonaro, abraço. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, desde Serrita, Pernambuco.